pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção do primeiro exercício da atividade que eu passei ontem para vocês, do caderno do aluno, atividade 3, tá certo? O exercício, pessoal, ele traz uma informação errada. Ele fala para você analisar a igualdade, né, das figuras. Observe essa igualdade. Na verdade, nós tínhamos, a maneira correta é analisar as duas expressões algébricas. Ele te dá duas expressões e você tem que analisar ela. O que eu vou ter que fazer? Tem que fazer aqui o exercício para me verificar o que há entre as duas, se há alguma igualdade entre essas duas expressões, perfeito? Aqui, pessoal, eu tenho a soma do quadrado de dois termos. Olha só, 2 mais 3 elevado ao quadrado. Se você estiver com dificuldade, dá uma olhadinha no material que eu coloquei para vocês lá, um resumo sobre fatoração. E inclusive no caderno do aluno ele te dá exemplos. Isso daqui é o mesmo se eu tivesse colocado da seguinte forma: A mais B elevado ao quadrado, que é a soma do quadrado de dois termos. Como que eu faço isso daqui? Eu tenho A elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Perfeito? Vamos fazer então para os números que foram colocados, substituindo. O A aqui é 2 e o B é 3. Perfeito? Olha só como vai ficar esse exercício, essa primeira expressão. Vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2 vezes 3 mais 3 elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado, quanto que é? 4 mais 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Mais 3 elevado ao quadrado, 9. Somando tudo isso daqui, quanto que eu vou ter? 4 mais 12, 16, mais 9, 25. Perfeito? Essa é a primeira expressão. A segunda é diferente, pessoal. O que eu tenho aqui? 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho 2 elevado a 2, certo? Quanto que é? 4. E 3 elevado ao quadrado, quanto que é? 9. 4 mais 9, quanto que dá, pessoal? 13. Ou seja, analisando essas duas expressões, eu verifiquei que elas não são iguais, tá certo? Vamos para o exercício 2 da atividade 3. Esse é bem simples, facinho de fazer. Ele te dá uma figura e ele pede para você representar a área dessa figura, porém dando duas formas diferentes de calcular, tá certo? Vamos ver lá? Usando produtos notáveis, como a gente fez no outro exercício, você vai perceber que é aí a soma do quadrado de dois termos. Como que é a representação da soma do quadrado de dois termos? Olha lá, lembrando, A mais B elevado ao quadrado. Vamos substituir pelos valores que eu tenho lá? Então ficará 2 mais 3 elevado ao quadrado, tá certo? Agora eu faço aqui a distributiva, vai ficar 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Vai ficar 4, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, mais 9. Qual a área desse quadrado? 25. Perfeito? Essa é a primeira forma aqui que eu coloquei aqui para vocês. Professor, mas estava fácil ali. Eu percebi que é um quadrado, eu tenho aqui os valores, não era só somar e multiplicar? Sim, essa é a segunda forma para se fazer. Percebe que aqui eu tenho vale 2, 3. Quanto que dá o total desse lado aqui desse quadrado? 5. 2 mais 3, 5. Então é 5 elevado ao quadrado, que dá 25. Perfeito? Essas são duas formas de você encontrar a área dessa figura. 3.5 da página 69 do caderno do aluno. Olha só, ele te dá vários quadriláteros e ele quer saber, pediu para você fazer o seguinte: reproduzir um quadrado só e achar a área, né, representar algebricamente a área desse quadrado. O ideal, pessoal, é você reproduzir essas figuras mesmo, esses quadriláteros, para você ir montando e resolvendo esse quebra-cabeça, perfeito? Eu representei aqui os quadrados, os quadriláteros, eu tenho todos eles aqui. E no caderno do aluno ele representa para você esses lados com, aqui ó, as medidas x e y.
Perfeito? E agora eu vou montar um quadrado só. Lembrando que, se eu fosse fazer a área somente desse quadrilátero, como que ficaria? X ao quadrado, certo? Ou x vezes x. Desse outro quadrilátero, ficaria como? X vezes y. Perfeito? E as outras igual. E esse daqui? Y ao quadrado. Legal? Só que é isso que ele pediu? Não. Ele quer que você reproduza um quadrado só com essas figuras, com esses outros quadriláteros, e aí representar algebricamente a área desse quadrado grande que você fizer, ok? Vamos lá? Vamos lá, agora eu tenho que fazer um quadrado só com todos aqueles quadriláteros, perfeito? Vamos brincar e vamos montar. Olha só, peguei aqui esse quadrado maior, vamos tentar assim, ó. Será que vai dar certo? Não. Coloco aqui, dá? Não. E aqui? Eita, falta aqui, é um quadrado? Não, posso deixar assim, professor? Não. E assim? Também não. Tem que usar todas as figuras aí, todos os quadriláteros para me montar o meu quadrado. Então o que eu poderia fazer, hein? Vamos lá. Continuando. Então eu vou colocar assim. Se eu colocar esse aqui, esse aqui, esse aqui. Opa, tô conseguindo, hein? Ó. Ó. Pronto. Reproduzir um quadrado com todos os outros quadriláteros. Agora vamos relembrar lá qual que eram os valores de cada lado. Aqui, x. Aqui vale quanto? Y. Aqui, y. Aqui também vale y, y, e aqui vale quanto? Mesma medida daqui do outro lado, então x. Perfeito? Como que eu representaria a área disso daqui? Ficaria x mais 2 vezes y, perfeito? Multiplicando o quê? X mais 2 vezes y. Legal? Isso daqui é igual ao quê? X mais 2 vezes y elevado ao quadrado. Legal? Só isso? Não. Então vamos resolver essa expressão aqui. Eu tenho x mais 2y elevado ao quadrado. Certo? Então vamos fazer aqui. Vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Então 2 vezes x vezes 2y mais o segundo termo ao quadrado. Legal? Aqui mantenho, vai ficar x ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. 2 vezes x vezes 2y. Quanto vai ficar? 4xy mais 2y ao quadrado. 4y ao quadrado. E aí cheguei nessa expressão aqui. Beleza? Então pensa o seguinte, você tem o quadrado só lá de dentro, que é do canil inicial. X e x, perfeito? Então a área, x ao quadrado, perfeito? Só que pensa o seguinte, ele aumentou 1 metro para cá e 1 metro para cá de um dos lados, perfeito? Qual vai ser a medida desse lado aqui? X mais 1 metro daqui, 1 metro daqui, ou seja, x mais 2 de um lado. E quando você olha o outro lado, ele também aumentou 1 metro para cima e 1 metro para baixo. Então qual que vai ser essa outro lado? X mais 1 metro daqui e 1 metro daqui. X mais 2. Então você chega nessa expressão aqui, ó. Viu?